Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, bem-vindo ao podcast da Igreja da Família. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do podcast de hoje, então fique ligado, vai ser uma bênção para a sua vida. Por quê? Porque eu vou falar com uma pessoa extraordinária. Ela é missionária formada na Jocum, um ministério extraordinário, um dos que eu mais respeito, como uma agência de evangelização no mundo inteiro. E lá, através da Jocum, ela fez trabalho missionário na China, no México, em Moçambique, enfim, tem uma experiência internacional. Ela é brasileira, mora nos Estados Unidos, tem 10 anos de experiência no ministério que visa evangelização através das grandes semanas de moda em Miami, Nova York e também em alguns lugares na Califórnia. E, além disso, ela faz um programa de mentoria de mulheres há mais de 8 anos, inclusive está às vésperas do lançamento de um instituto maravilhoso que vai colocar todo o know-how, toda a experiência dela em mentoria e materiais para escalar isso e abençoar mulheres no Brasil e no mundo inteiro. Além disso, ela é casada com Tony Ademo, missionário, um expert em finanças, um excelente consultor de gestão corporativa e financeira, e para fechar com chave de ouro, ela é mãe de um garoto lindíssimo chamado Benjamin. Veja bem, já é suficiente para o currículo de qualquer pessoa, mas ela vai além e é uma escritora que acaba de lançar um livro interessantíssimo e eu tenho certeza que você vai apreciar muito. Estou me referindo a Mariana Simeonato, que é membro da Igreja da Família. Eu terei o prazer de entrevistar aqui nesse podcast. Bem-vindo ao podcast da Igreja da Família, Mari. Pastor, muito obrigada. Eu estou me sentindo honrada. Primeiro, de estar sentado desse lado, né, que eu sempre estou do lado de lá. E segundo, de ser entrevistado por ti, que é meu pastor, meu amigo. Enfim, é uma honra para mim, um dos grandes mestres da Bíblia. E eu sempre falo de ti com muito orgulho, então agora ver tu falando de mim com tanto orgulho, para mim é uma alegria muito grande. Uma honra. E essa é a minha primeira pergunta para você. Como é estar do outro lado? Como é não formular as perguntas, mas ter que elaborar as respostas? É bem interessante, porque é muito mais fácil elaborar a pergunta do que a resposta, né? Eu sou jornalista, então trabalhei por muitos anos fazendo perguntas e eu sou muito curiosa. Então eu gosto de fazer perguntas. Quando eu estou numa roda de pessoas, numa mesa ou com alguém, eu sou sempre que fico fazendo perguntas, mas é porque eu sempre fui muito curiosa desde pequena. E eu acho que isso me dá... vou colocando dentro da minha cabeça todas as histórias assim que as pessoas vão me contando. Eu costumo dizer para as minhas alunas, pastor, que um bom mentor é um bom contador de histórias. Sem dúvida. Então, eu gosto de ouvir histórias dos outros, eu sou muito curiosa, gosto de fazer perguntas, mas também gosto muito de contar perguntas. Então, é uma delícia estar aqui falando. Que legal, Mari. Desde criança, quem nasceu na igreja e cresce na igreja, ou desde bem cedo quem se converte, a gente ouve falar que todo mundo tem pelo menos um dom. Todo crente tem um dom, né? Eu cresci desde quando me converti ouvindo isso. Você tem um dom, alguns têm mais de um dom, mas a grande verdade, a gente sabe que para várias pessoas, Deus deu vários dons. Temos exemplos disso na Bíblia, como Paulo, por exemplo, era escritor, pastor, missionário, né? Enfim, mentor. Então, você é uma dessas pessoas que a gente percebe que Deus deu muitos dons. Quando uma pessoa que tem muitos dons resolve escrever, a gente tem a expectativa de que ela vai ter dois caminhos para seguir. Ou ela vai fazer uma mistura de toda a vida dela e tentar colocar no papel, ou ela vai selecionar alguma coisa da experiência dela e colocar no papel. Como você se vê como escritora nessas perspectivas? Você pega toda a sua experiência como missionária, como mentora, como líder de mulheres, como pessoa que trabalha como jornalista, enfim, e tenta colocar isso no papel, ou você, de um modo especial, pega esse nicho aí de mentoria de mulheres, seu relacionamento com elas e a sua contribuição como escritora vai mais nessa direção? Pastor, eu gosto de... Cada livro que eu escrevo, eu já estou lançando um, mas já estou com cabeça em outro já para o ano que vem. Acho que tu também é assim, né? A gente começa... Quando a gente está lançando um que a gente lançou já está velho, na cabeça do escritor, né? Na verdade, os livros que eu lancei, eles são muito daquilo
que Deus tem ministrado no meu coração naquela estação da minha vida. E aí eu pego todas as histórias que eu vou vivendo, que eu vivi na minha vida, e vejo qual delas faz sentido para aquilo ali. Então, quando eu escrevi o livro Cartas para Minha Filha, por exemplo, que foi um livro que a gente está na 4ª edição agora no Brasil, traduzido para o inglês, vende aqui nos Estados Unidos em inglês. Aquele foi um livro de uma estação na minha vida onde Deus, ele estava redefinindo a minha identidade. E bem nesse ponto que tu falou, assim, que é muito claro, assim, as pessoas, elas, desde pequena eu ouço as pessoas me dizerem: Mari, tu tem muitos dons. E aquilo, ao mesmo tempo que era algo bom, porque eu consigo navegar em muitas coisas, ao mesmo tempo, quando a gente tem muitas opções, a gente fica perdido. Então, eu falava: o que eu preciso fazer da minha vida? Quem eu sou? Né? Quem sou eu? Então, Deus foi redefinindo a minha identidade. E aí, como eu ouvi a voz de Deus como cartas de amor para mim como filha. E aí foi que eu escrevi o livro Cartas para Minha Filha, que são cartas de amor de Deus para nós, as suas filhas. E ali eu escrevi muito sobre identidade, ali eu coloquei a voz de Deus falando para mim e também falando para as leitoras. Nesse livro Cartas Vivas, eu já estou em uma outra fase da minha vida, um pouco já mais madura, onde Deus tem falado muito para mim a respeito de dramatizar menos a vida e focar mais na expansão do reino de Deus. Então, assim, o Cartas Vivas ele é um despertar para as mulheres, é um incentivo para que as mulheres se tornem cartas vivas, sabe? Para que elas expandam o reino de Deus. Então, é isso que Deus tem falado ao meu coração, sabe? De que há urgência, a gente não pode perder tempo de expandir o reino de Deus, de sermos cartas vivas. Então, esse livro, ele é muito daquilo que eu tenho vivido na minha vida. E aí, claro, à medida que a gente vai escrevendo, a gente vai lembrando das histórias que eu tive de vida, das histórias com Deus, e vou colocando ali. Mas tem muitas histórias que não estão no livro, quem sabe estarão no próximo, né? Agora, quando você diz dramatizar menos, na sua visão, faz parte do DNA da mulher dramatizar ou reagir mais emocionalmente às experiências da vida? E, na sua visão, isso é uma coisa que pode, de certa forma, tornar mais lento o seu crescimento ou prejudicar a sua trajetória? É essa a tecla que você está batendo? Com certeza. A mulher, ela é mais emocional, né, pastor? Mas eu acho que é parte de quem nós somos. Mas, ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com mulheres, eu percebi, eu agora especificamente com cristãs, mulheres cristãs, eu tenho percebido, pastor, que existem algumas coisas, eu falo isso porque eu sou mulher, eu posso falar isso das mulheres. Muitas mulheres, elas se colocam em um papel de vítima, e aquele papel de vítima é onde elas gostam de morar. E eu falo sempre para as minhas alunas: eu sinto muito o que aconteceu com você, eu sinto muito você ter passado por todas essas dores, mas eu creio no Jesus e na Bíblia, que cura, que transforma, que empodera as mulheres, que dá voz às mulheres e que faz as mulheres saírem desse lugar e viverem a nova vida em Cristo. Da mesma forma, eu tenho visto muitas mulheres manipuladoras, mentirosas, eu costumo dizer as filhas de Eva, né? Que estão ali naquele mesmo embrolho de vida e que às vezes, pastor, estão na igreja há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos e ainda se sentem intimidadas, ainda fazem fofoca, ainda vivem em papel de vítima, ainda rejeitam, menosprezam as pessoas. Então, o reino de Deus precisa avançar, a igreja de Deus precisa, o nome de Jesus precisa ser famoso no mundo. Como que a gente faz isso se a gente ainda, apesar de conhecer a Bíblia, apesar de todo domingo estar lá na igreja, ouvindo a palavra de Deus, congrega há muitos anos, ainda vive presa nessas coisas? Não dá. Então, é necessário discipulado, é necessário aconselhamento pastoral, é necessário a Bíblia, eu sei de tudo isso, às vezes terapia, mas muitas vezes, pastor, muitas vezes é necessário posicionamento das mulheres. Eu vou me posicionar não conforme aquilo que me aconteceu, mas conforme aquilo que a Bíblia diz que eu sou.
É fácil? Não é fácil. É um processo. Mas a gente precisa estar no processo e não viver dentro desse vício que muitas mulheres vivem. É por isso que o livro Cartas Vivas, ele é esse empurrão das mulheres. De, opa, vamos se levantar desse lugar que você está e vamos se tornar essa carta viva que o mundo lê. Porque imagina, pastor, se eu não sou cristã e eu conheço uma mulher cristã e eu olho para a vida dela e a vida dela é um amontoado de reclamação, de fofoca, de drama, de tristeza, de murmuração, o que eu vou ler dessa mulher? Eu não quero o Cristo que está nela, eu não quero o que ela me apresenta, a carta viva que ela está me apresentando é ruim, eu não quero ler essa carta. Então, se eu não sou uma mulher cristã, eu preciso ler cartas vivas de Deus nas outras mulheres. Então, as mulheres precisam se tornar essa carta viva de alegria, de positividade, de cura, de perdão, de trazer para si, não de rejeitar, de falar palavras de bênção. Eu até comecei uma série de vídeos agora no meu Instagram chamado Movimento Cartas Vivas, onde a ideia é que essas mulheres se levantem desse movimento de morte para nos tornarmos um movimento Cartas Vivas. Muito interessante isso que você está falando. Deixa eu fazer um contraponto com uma frase que é atribuída a um filósofo do século XX, chamado Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, e ele dizia o seguinte, que o problema não é o que fizeram com você no passado. O problema é o que você vai fazer com o que fizeram com você no passado. Então, o Sartre, ele tira o ser humano da condição de objeto da história para a condição de agente da história. Exatamente. Então, veja bem, você que está acompanhando esse podcast, nesse contraponto que eu estou fazendo com a Mari está dizendo que a proposta dela é ajudar a mulher a sair de uma posição de vitimismo, de alguém que está sempre na retaguarda, alguém que está sempre sendo atingida pelos fatos, para alguém que começa a protagonizar a própria história, alguém que começa a entender seus próprios sonhos, seus próprios ideais, e sacode a poeira do pé e vai à luta. Usando todo o aparato bíblico, teológico, é isso que você trata no livro e é disso que você trata nas suas sessões de mentoria? O livro Cartas Vivas, ele foi baseado em 2 Coríntios 3, que diz que nós não somos uma carta escrita pelas mãos dos homens, mas escrita pelo próprio Espírito de Deus. Então, para que a gente se torne cartas vivas, é necessário que o Espírito de Deus viva em nós. Então, se o Espírito de Deus vive em mim, eu não posso viver nessa condição de novo, de murmuração, de negatividade, de contenda, de fofoca, de vitimismo e tudo mais, né? O Espírito Santo vive em mim. A Bíblia é um manual de instruções para que a gente mude de vida, né? Então, sim, o livro Cartas Vivas, assim como a mentoria Transformadas e tudo aquilo que eu ensino é sempre esse caminho onde eu gosto de trabalhar alguns pilares, pastor. O primeiro pilar é o pilar do encontro, é o encontro com Jesus. Então, a mulher precisa ter um encontro com Jesus. E isso não diz respeito a congregar numa igreja, diz respeito ao seu relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, né? Então, a primeira coisa, a base para que você se torne uma carta viva é que você se encontre com Jesus. Assim como Maria Madalena estava lá endemoniada, né, com aquela vida desgraçada, perdida, e ela teve um encontro com Jesus. Esse encontro mudou tudo para ela, mudou para mim. Com 14 anos, quando eu estava no recreio da minha escola, eu vi um grupo de missionários americanos numa escola brasileira do interior do Rio Grande do Sul falando de Jesus. E naquele dia eu tive meu encontro com Jesus. Não é a gente que encontra Jesus, é Jesus quem nos encontra onde nós estamos. Então, uma vez que você tem um encontro com Jesus, essa é a primeira coisa. Depois que Jesus te encontra, o que já seria o suficiente, ele não para por aí, ele te perdoa. Então, ele perdoa os meus pecados, ele perdoou Maria Madalena, ele tirou aqueles demônios de Maria Madalena, ele
Ele nos perdoa. Do jeito que Ele nos encontra, Ele nos perdoa. Através do sacrifício de Jesus na cruz. E isso já seria o suficiente para nós, né? Nós estamos fadados ao inferno, mas o Senhor nos dá o céu. Ele promete a vida eterna no céu. Então, isso já é o suficiente. Mas Ele não para por aí. Ele decide nos transformar. E aí a gente trabalha identidade, é onde a gente trabalha toda a questão da identidade, da autoestima, sabe? Dessa transformação que Jesus faz em nós através do seu Espírito. E aí não para por aí, pastor. Quando a gente acha que já é bom o suficiente, Deus decide nos enviar. Foi o que Ele fez com Maria Madalena. Ele encontrou aquela mulher, Ele perdoou aquela mulher, Ele transformou a identidade daquela mulher e Ele enviou. Eu gosto muito daquela parte da Bíblia onde Ele fala, quando Maria Madalena encontra Jesus já ressurreto, né? O primeiro ser humano a saber das boas notícias, ela quer ficar ali com Ele e Ele diz, não fica aqui, vá e diga a todo mundo aquilo que tu viu, vá e fale. Então, Jesus envia Maria Madalena, uma mulher, a testemunhar o acontecimento mais importante da história da humanidade. E mais do que isso, pastor, depois Ele aparece aos discípulos respaldando aquilo que aquela mulher estava falando. Então, Ele encontrou Maria Madalena, Ele perdoou ela, Ele transformou a identidade dela e depois Ele a enviou. Ele fez o mesmo comigo, Ele me encontrou, Ele me perdoou, transformou a minha identidade e agora Ele me envia para que eu me torne uma carta viva a outras mulheres. Esse é o processo que o livro fala e é o processo que eu ensino muito nas minhas mentorias. Me parece, Mari, que os principais obstáculos estão dentro da mulher. Então, por exemplo, você mencionou a questão de fofoca. Então, enquanto o mundo, desde que o mundo é mundo, se fala de fofoca. E, normalmente, se enfatiza a mulher. Mas a gente sabe que o homem também faz fofoca. Sim, é do ser Mas humano, né? a sociedade, o consciente coletivo, sempre atribui à mulher essa característica de falar, de fazer fofoca, inventar, aumentar, acrescentar, interpretar coisas. E muitas das vezes para o mal do outro. Outra coisa é a competitividade entre as mulheres. As mulheres têm dificuldade de se relacionar na perspectiva da complementação. É sempre aquela primeira tendência à competição. O psiquiatra Augusto Cury tem um livro que ele tem o título A Ditadura da Beleza. Mas, não, quem é mais bonita? Quem é que está mais em forma? Quem é mais inteligente? Quem é mais... Então, competição. Parece que há uma briga constante. A gente percebe isso também entre os homens, mas numa dimensão mais, digamos assim, profissional. O homem não está muito ligado em competir com o outro, porque o mercado é tão grande, o mundo é tão grande, que ele acaba encontrando o seu espaço. Mas a mulher está sempre nessa perspectiva. Essas coisas estão dentro delas, desde a criança, parece que passa de mãe para filha. Qual seria, não sei se você toca nisso no seu programa de mentoria, alguma coisa você toca no livro, mas qual seria, digamos, o grande start para a mulher falar assim, para, eu não quero ser uma continuadora desse ciclo. Eu não quero ser mais uma fofoqueira, eu não quero entrar numa de competir com tudo quanto é mulher que eu vejo, eu não quero entrar numa de derrubar uma mulher porque ela tem um aspecto, uma característica de vida que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Por exemplo, ela fala bonito, ou ela é boa de relacionamento, ou ela é boa com os filhos, ela é boa com mulher, como esposa. A vantagem da outra não pode me agredir mais. Como que eu rompo com isso? Talvez a mulher que está agora assistindo a gente tenha essa pergunta. Como que eu faço para romper com esses ciclos, digamos assim, de certa maneira, é até um rompimento com a natureza, né, feminina, com a identidade. Como que eu faço? Qual é o ponto de partida? Eu acho que o ponto de partida, pastor, é entender a sua identidade. Está tudo relacionado com identidade. Veja bem, uma mulher fofoqueira, eu costumo dizer que existem duas coisas. Existe a fofoca e a maledicência. A Bíblia fala muito sobre maledicência. Então, a fofoca é falar de alguém. A maledicência é falar mal de alguém. Então, eu posso dizer, olha, o pastor Lécio trocou de carro. Eu estou falando do pastor Lécio, eu estou fazendo uma fofoca. Fulano, o pastor Lécio trocou de carro. Agora, eu posso dizer, olha lá, o pastor Lécio trocou de carro. Que absurdo, isso é um horror. Nananana. Eu já estou falando mal dele, né?
Quando que o apóstolo Paulo, eu estava fazendo um estudo sobre a maledicência essa semana, e o apóstolo Paulo fala que nós devemos, que as mulheres, ele fala especialmente para as mulheres, ele fala que as mulheres devem ser sóbrias, né, nas suas palavras, ou seja, o que é uma pessoa sóbria? É que ela não está mais viciada, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres são viciadas em fazer maledicência, de fato. Então, eu acredito que a maledicência, a fofoca, a comparação, esse medo, porque quando você olha para uma mulher e você vê algo nela que você não vê em você mesma, e a sua identidade não está em Deus, você se sente intimidada. E aí você rejeita aquela mulher através da fofoca, você rejeita aquela mulher... Porque ela destaca... o que você não tem. Você não tem, aí você não quer isso. Exatamente, aí eu rejeito ela. Agora, se eu olho para uma mulher e vejo que ela é alguma coisa que eu gostaria de ser, mas eu tenho a minha identidade em Deus, eu faço o contrário. Eu uso essa mulher como fonte de inspiração. Como referência. Como uma referência. Nossa, essa mulher é tão boa nessa área, eu não sou ainda. Vou aprender com ela. Vou aprender com ela. Que bom que eu estou aqui perto dela. Eu acho que eu tenho potencial de chegar lá também. Exatamente. Ou então, não, realmente, a minha praia é outra. Minha praia é outra, não tem problema. Mas se eu tenho minha identidade em Deus, isso não é um problema. Agora, se eu não tenho minha identidade em Deus, eu me sinto intimidada. Eu acho que eu vou perder meu espaço, eu rejeito, eu uso a maledicência. E aí, entre as mulheres crentes, elas têm aquela coisa que elas dizem assim, ai, isso é um motivo de oração. Então, elas maquiam... espiritualmente. Elas espiritualizam o pecado, falando, eu vou te contar uma coisa como motivo de oração. Mas ninguém ora por aquela pessoa, ela só quer fazer a fofoca. Então, tudo isso, pastor, está ligado a descobrir a sua identidade, a descobrir quem eu sou em Deus, a descobrir para que Deus me criou, a descobrir a entender onde eu estava, da onde Deus me tirou, a entender que, quando eu entendo o Salmo 139, que Deus me criou e me escolheu no ventre da minha mãe e eu sou única, eu não tenho por que olhar para os lados e me comparar. A comparação, ela só causa dois sentimentos, ou inveja ou soberba. Ou eu olho para alguém de baixo para cima, né, e eu sinto inveja daquela pessoa, ou olho de alguém de cima para baixo e eu tenho soberba. Agora, uma mulher posicionada em Deus, na sua identidade, ela vai olhar sempre para Deus. Ela vai olhar para Deus. Deus é o meu ponto de referência. Se eu olho para uma mulher e eu gostaria de ser como ela, eu aproveito a oportunidade e uso como fonte de inspiração. Então, está tudo relacionado à identidade. A identidade é um tema que poderia ser ensinado para as mulheres forever e nunca tem fim. Porque saber quem você é e a partir da perspectiva de qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque Deus fez você como você é e com o potencial que você tem, porque Ele tem propósitos para a sua vida. Quanto mais tempo você demora para entender isso, mais tempo você demora para cumprir o propósito. E como você não vai ser uma pessoa realizada enquanto você não cumprir o propósito, você vai passar a vida inteira competindo com o outro, brigando com as outras, se martirizando, morrendo um pouco cada dia, porque você não consegue suportar que uma outra pessoa, no caso, que uma outra mulher seja madura, que uma outra mulher esteja vencendo porque ela já entendeu a identidade dela, ela já sabe para onde ela está andando. Uma vez eu vi uma entrevista com uma mulher que ela dizia assim, alguém perguntou, como que você reage às críticas? Ela falou assim, olha, eu não me preocupo com a crítica porque eu não tenho tempo a perder. Exatamente. Sabe, eu sei quem eu sou, sei das minhas limitações, o que eu tenho que vencer, as lutas internas que eu tenho que travar. Eu sei que, às vezes, eu me saboto, eu tinha que ser mais disciplinada, não sou tão disciplinada. Eu sei que eu faço muita coisa aos olhos de muitas pessoas. Eu sou a bambambam, mas eu sei que não sou, porque se eu me esforçasse um pouco mais, se eu fosse um pouco mais disciplinada, tudo isso eu sei, eu trabalho isso, tem pessoas que me amam, que me ajudam nisso, mas se eu for me preocupar com as críticas dos outros, eu perco meu tempo. Isso reflete um certo grau de maturidade, de você ouvir a crítica, mas não deixar a crítica te paralisar. Bom, a autocrítica negativa é terrível, porque você olha para aquela mulher que ela sabe falar, eu não sei, aí você quer matar a imagem dela
para justificar o seu não crescimento. Olha, ela sabe administrar o tempo dela de tal maneira que ela cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da profissão e ainda serve a Deus na igreja. Eu não sei. Aí você quer acabar com ela para não ter esse destaque. Então, a sua vida inteira, mulher imatura, é querendo matar as outras mulheres. Como você não consegue fazer isso, você é que morre. Exatamente. Né? Você que Você morre. que Então, morre. agora, você falou de identidade, eu separei aqui no seu livro. A Mari está lançando esse livro, Cartas Vivas, pela editora AD Santos, lá de Curitiba. O livro ficou muito lindo. Ficou lindo, Capa né? é linda demais. O texto é primoroso. Eu escolhi um trecho aqui para comentar, para que ela comente conosco um pouquinho, né? Inclusive, eu quero convidar todos que estão assistindo aí o podcast, que moram em Orlando, ao redor de Orlando, Tampa, Kissimmee, enfim, sul da Flórida, no dia 15 de outubro, será um domingo, à noite, 6h30 da tarde, vamos ter aqui no nosso culto o lançamento desse livro, Cartas Vivas, da Mariana Simeonato. Eu separei aqui, Maria, um trecho do livro que eu queria ler, pedir para você fazer um comentário, que fala também sobre identidade. O contexto aqui é a batalha, ela diz assim, a sua nova identidade vai definir o que você faz e como você vive. Suas escolhas diárias, sua maneira de responder aos acontecimentos da vida, a forma como você lida com as pessoas, sua perspectiva positiva ou negativa, tudo vai depender se você está vivendo ou não sua nova identidade em Cristo. Então, ela grifa aqui uma frase, quem você é determina o que você faz e não o que você faz determina quem você é. Isso aqui é uma luta, porque as ideologias do nosso tempo, a cultura do nosso tempo diz assim, você tem valor pelo que você faz ou pelo que você tem. Se você não tem nada, você não tem valor. E se você não faz nada relevante, você não tem valor. Então, o valor do ser humano para a cultura contemporânea está linkado diretamente ao que ele faz e ao que ele tem. Tanto que a pessoa diz assim, os amigos que você tem hoje continuariam seus amigos se você deixar de ter o que tem ou se você deixar de fazer o que você faz? Qual a resposta? Talvez muitos não. Só estão no meu rol porque eu faço o que eu faço. Ou porque eu tenho o que eu tenho. Então, tenho aí no background aí uma questão de interesse, né? Estou ali porque eu ganho alguma coisa com isso, eu tenho algum interesse nisso. Então, isso aqui é uma briga forte. Muitas mulheres, estamos falando de mulher aqui, né? Então, muitas mulheres pensam que elas são o que fazem ou o que têm. Mas você está dizendo aqui o contrário. Que não. Que na perspectiva de Cristo, primeiro vem quem você é. Depois, a partir do que você é, a sua missão. O que você faz. É isso que está dizendo aqui. Eu quero que você comente isso com o seguinte link, Mari. A mulher dona de casa. Então, a sua identidade se expressa como esposa e como mãe. Como que é esse conceito aqui, você pensando na dimensão do lar, da família? Eu costumo dizer, pastor, que identidade é pertencimento. Você é a quem você pertence. Ou seja, aquilo que domina a sua vida, aquilo que controla você, a quem você pertence, define a sua identidade. Quando nós moramos na China, eu e o Tony, e a gente trabalhava com a igreja subterrânea, né, a igreja perseguida na China, e a igreja lá tinha um orfanato. Então, as meninas chinesas, muitas meninas, por causa da lei do filho único, a maioria, o orfanato era recheado de meninas. E aí, eu e o Tony, na época, a gente queria muito adotar uma daquelas meninas. E aí, foi lá, pastor, que Deus começou a falar muito ao meu coração a respeito da adoção. Porque aquelas meninas chinesas, como qualquer outro órfão, eles pertencem a um orfanato. Portanto, elas são órfãos, né? A identidade delas é essa, elas pertencem ao orfanato, elas são órfãos. Uma vez que você é adotada, você passa a pertencer à sua família de adoção.
Então, por exemplo, eu tenho um irmão que ele é adotado, meu irmão mais novo. Quando ele chegou lá em casa, ele passou a pertencer à nossa família. Então, ele já não pertencia mais a um orfanato. Ele foi adotado. Uma vez adotado, ele já não pertencia mais ao nome antigo dele, biológico. Ele passou a pertencer ao sobrenome da minha família. Uma vez pertencendo ao sobrenome da minha família, ele recebeu uma nova identidade. Quando ele recebe uma nova identidade, como filho, ele precisa ter uma nova postura. Por quê? Porque agora ele já é parte de uma outra família. Então, dentro da família, dentro do meu pai e da minha mãe, da família dos meus pais, os meus pais exigem que ele tenha uma postura diferente, porque agora ele tem um nome a zelar, ele tem uma casa para morar, ele tem uma nova identidade. Então, a sua nova identidade, biblicamente, se dá quando você passa a pertencer a Cristo. Então, a Bíblia diz, né? Paulo fala que nós somos adotados por Deus, como filhos. Então, o Senhor nos adotou. A partir do momento que eu sou adotada por Jesus, quando eu me encontro com Jesus, eu passo a pertencer a Cristo. Quando eu pertenço a Cristo, eu passo a levar o nome de Cristo. Quando eu pertenço a Cristo, eu passo a seguir aquilo que Cristo determina como meu padrão moral. Quando eu pertenço a Cristo, eu passo a seguir aquilo que Ele define que eu sou, porque eu sou dele e Ele é meu. Então, essa é a nova identidade. Não importa se você é empregada, doméstica, se você é CEO de uma empresa, não importa se você é dona de casa, se você é mãe de 5 filhos, de um filho, se você é líder, se você fala em público, se você é tímida, se você gosta de fazer comida, se você... Doesn't matter. O importante é a quem você pertence. Eu sei a quem eu pertenço, eu sei quem eu represento a partir da minha adoção, e isso muda a minha postura, independente do que eu faça. Esse entendimento muda tudo. Esse entendimento é um divisor de águas na minha vida, porque, por exemplo, pastor, quando eu lembro que eu estava na porta da imigração para tentar o meu visto de trabalhador religioso, e eu vi uma família inteira na minha frente com o visto negado. E eu lembro que eu orei e falei, Deus, eu não posso perder esse visto, porque se eu perder esse visto, como que eu vou fazer todo o trabalho ministerial que eu faço nos Estados Unidos? E Deus falou assim, mas isso não interessa, porque a tua identidade não pode estar baseada no teu ministério. A tua identidade tem que estar baseada que tu pertence a mim. E onde eu te plantar, ali tu vai definir, ali tu vai desenvolver a tua identidade de pertencimento. E aí foi uma mudança de chave para a minha vida. Por isso, em resumo de tudo você é a quem você pertence. E a quem você pertence, quem controla a sua vida, o seu dono, ali está definida a sua identidade. Então, no contexto familiar, seria a mulher entender que Deus a colocou ali naquela família. Porque Deus tem propósitos para aquela família através dela e para a vida dela através daquela família. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque eu estou ali para cumprir uma missão, né? Muito bem. Uma outra coisa, Mari, que eu acho interessante nessa visão de identidade é a briga, né? Porque quando você vê, por exemplo, o que é a inveja? A inveja é você querer a identidade do outro, né? Ou você querer o que o outro tem, ou você querer fazer o que o outro faz. Então eu quero ter o que o outro tem, quero fazer o que o outro faz e quero ser o que o outro é. Então o que eu faço comigo? Eu jogo fora, né? Eu jogo fora. Então eu abro mão de quem eu sou para querer ser o outro. Então está totalmente dentro desse conceito de identidade. Sobre este assunto, a gente pode falar 1000 podcasts. 1000 coisas. Antes da gente encerrar, pastor, Tim Keller, no livro O Ego Transformado, ele fala assim, que a inveja não é eu querer não é apenas eu querer o que o outro tem, mas eu querer mais do que o outro tem para provar ao outro que eu conquistei mais do que o outro tem, né? E aí é uma confusão que, meu Deus, só Jesus para nos ajudar. Não tem fim. Então, Mari Simeonato acaba de lançar Cartas Vivas, um texto preciosíssimo, especialmente para as mulheres, e está em vésperas de lançar o Instituto Transformadas, que vai alcançar o mundo inteiro. Ela vive aqui em Orlando, está com a família como membro da Igreja da Família, mas viaja por todos os cantos da América e também para o Brasil,
E você está convidado a ler o seu livro, a acessar o seu Instagram e a conhecê-la mais. É o tipo de gente que quanto mais a gente conhece, mais a gente é abençoado. Muito obrigado, Mari, por participar do podcast da Igreja da Família, e que Deus a abençoe Amém. Poderosamente. Pastor, obrigado. Eu queria deixar registrado aqui todo o encorajamento que eu tenho recebido já desde muitos anos, não é de agora. E eu quero deixar registrado aqui, pastor, que a primeira vez que eu vim pregar na Igreja da Família, eu morava em Los Angeles ainda, eu vim aqui, eu preguei, 3 cultos eu preguei, sexta, sábado e domingo. E aí eu lembro que no final do culto eu sentei contigo e tu falou assim para mim, eu gostei muito da tua mensagem, vou te dar alguns conselhos. E tu pontuou para mim algumas coisas. E eu nunca me esqueci de nenhum daqueles conselhos. Eu voltei para Los Angeles e eu passei a colocar em prática aquele confronto em forma de conselho. E aí, anos depois, aprove a Deus que a gente voltasse para Orlando, congregasse nessa igreja que eu amo. E todas as coisas, pastor, eu falava para o Tony esses dias, que eu chego para ti, pastor, eu tive uma ideia, pastor, tem uma coisa. Eu não recebo nada além de encorajamento, de impulsionamento, de direção. Então, para mim, é uma grande honra, é um grande privilégio poder congregar numa igreja onde eu posso chamar o pastor de amigo e, ao mesmo tempo, ser tão celebrada naquilo que eu faço. Então, eu queria muito te agradecer por tudo assim ao longo desse tempo. Você é muito bem-vinda com a sua família. E lembre-se você que toda quinta-feira chega um novo episódio do nosso podcast. Que Deus abençoe, Mari. Obrigada, pastor. Deus abençoe a todos vocês.